Boa tarde, Leônidas e banca examinadora. Eu sou Gabriel Quintão. Meu nome é João Gabriel. E eu sou o Guilherme Okida, e junto com o Eduardo Albuquerque também, somos o grupo que vai analisar o caso da loteria em uma operação bancária estabelecida, para a gente entender a aversão ao risco. Para começar, vamos entender o que são títulos de dívida. Os títulos de dívida são títulos emitidos pelo governo ou pela iniciativa privada que permitem às pessoas emprestarem dinheiro para essas instituições. E essas instituições pagam a quem emprestou dinheiro a elas o valor emprestado, chamado de principal, mais os juros, que seriam o prêmio desse empréstimo. Então, o a mais que você receberia por ter emprestado esse dinheiro. Então, para a gente entender melhor, a gente pegou o exemplo do Tomás. O Tomás, ele é um garoto que recebeu um dinheiro dos pais e está em dúvida entre emprestar o dinheiro para o governo ou para a iniciativa privada, onde ele teria mais risco, mas um prêmio seria maior. Então, para entender, existem dois tipos mais comuns de títulos de dívida, que são o Tesouro Selic, o mais seguro do o mais seguro dos títulos do mercado, uma debênture de um banco, uma debênture de uma empresa que é emitido pelo banco. E aí o Tesouro Selic tem menos risco que a debênture, e o que isso realmente significa? Significa que a chance do Tomás levar um calote do governo federal é muito menor que a de levar um calote da empresa em questão. Então, a chance dele ser pago pela empresa no final daquele empréstimo é muito menor do que ele ser pago pelo governo. O governo, a chance quase nula dele não ser pago pelo governo. E falando do prêmio que ele vai receber, o prêmio, já que o risco é maior de emprestar para debênture, o prêmio também é maior. E assim acontece com o governo também. Como é isso porque a chance dele receber o calote da empresa quando ele pega uma debênture é maior e aí, consequentemente, o prêmio é maior. E aí ele tem duas opções, o Tesouro Selic ou a debênture. Mas como que o Tomás vai tomar essa decisão? A gente precisa descobrir se ele é avesso ao risco ou amante do risco. Se ele for avesso, ele escolherá o Tesouro Selic, já que o risco é menor dele perder dinheiro. Mas se ele for amante do risco, ele escolherá as debêntures. E esse é o assunto que a gente vai aprofundar durante todo esse vídeo. Para a gente analisar isso, a gente usou três disciplinas. Além dos modelos para tomada de decisões, já foi mencionado finanças, e a gente vai estudar junto microeconomia para analisar esse caso. Nós achamos que o melhor para explicar essa aversão ao risco seria algo relacionado com a microeconomia, que dá-se pelo estudo do comportamento econômico dos indivíduos, firmas ou famílias na tomada de decisão da alocação de seus recursos. Ou seja, se a gente pegar a microeconomia alinhada com o que o Guilherme falou de finanças e utilizar a disciplina de modelos para tomada de decisão para justamente modelar essa questão, a gente vai conseguir um resultado mais satisfatório do que simplesmente modelar isso sem base científica alguma. A disciplina de modelos, e aí se puder passar, Gui, a disciplina de modelos nos ajudará a modelar essa versão e nos apresentará algumas conclusões. E é esse justamente o objetivo da matéria e da atividade prática. Para a modelagem, a gente pesquisou artigos científicos que já formalizassem essa versão em relação ao caso de uma loteria. E a gente encontrou esse artigo,
que é o artigo denominado aversão ao risco e os efeitos dos incentivos, que foi feito pelo Charles e pela Susan e publicado pela The American Economic Review. Ou seja, é um artigo científico cujas bases estão completamente alinhadas com o que a gente busca pesquisar na nossa modelagem. Pode passar, Gui. E estudando esse artigo, a gente chegou numa das principais tabelas que nos ajudariam a formalizar isso depois numa programação do Python. Essa tabela que ela mede com a frequência, o R nesse caso, esse Rzinho, ele é o risco, e ele mede as frequências onde as pessoas se encontram. Então, a gente tem uma categoria qualificando essas pessoas, que seriam Risk Preference Classification, que vai de Highly Risk Loving, que seria a pessoa que é completamente amante do risco, que ela faria de tudo para ter o risco, e o risco para ela é a coisa mais importante, até o stay in bed, que é o cara que não quer tomar risco nenhum numa loteria, nesse caso é um caso de loteria. Ele pensa que o risco não é com ele e isso não vai valer a pena. Então a gente tem a formatação desses valores em espécie de frequência, o que vai ser essencial para a gente modelar isso depois. A gente vai ver no código do Python que isso foi utilizado com forma da gente chegar num resultado de lucro ótimo. Mas para isso também a gente precisou da formatação de uma utilidade, e aí é onde a parte de microeconomia entra. A utilidade total desse indivíduo que vai tomar ou não o risco, ela é dada por essa fórmula que a gente encontra logo no começo da página, no parênteses 2. U de x é igual a 1 menos ESP de menos alfa x elevado a 1 menos R sobre alfa. Isso também foi modelado no Python, como a gente vai ver a seguir. Nós tínhamos como objetivo, junto a esse estudo, validá-lo. E para a validação do estudo, nós tentamos usar o modelo do estudo para simular uma loteria real e calcular os lucros de uma loteria, se as pessoas se comportassem dentro dos parâmetros apresentados no estudo. Com o objetivo de explicar o caminho percorrido até a obtenção do resultado, vamos mostrar passo a passo como foi feita a nossa programação ao longo da resolução e modelagem do problema. Em primeira instância, fizemos as importações das bibliotecas necessárias, sendo elas NumPy, Matplotlib.pyplot e Random. Definimos algumas coisas que seriam usadas ao longo da modelagem, sendo elas AR, que corresponde à aversão ao risco, e o vetor VESTXIM, que corresponde aos valores da simulação de R, dentro de uma categoria selecionada. O R explanado anteriormente é o foco do estudo, que tem como objetivo medir o valor do mesmo por loterias com valores de risco variáveis. Portanto, nesta primeira etapa, temos como objetivo simular 1000 valores e calcular a frequência com que eles aparecem conforme a aversão ou atração ao risco dentro de categorias pré-definidas. O N encontrado na programação corresponde ao número de valores aleatórios que serão gerados em nossa simulação. O risco-frequência foi criado com os valores obtidos no estudo e suas frequências. O vetor frequência acumulada representa a soma dos valores do vetor risco-frequência, de forma acumulativa.
Logo, em seguida, criamos o vetor vest_sim e transformamos todos os valores do mesmo em zero, tendo em vista que ele tinha tamanho n. E para criarmos 1000 valores aleatórios, fizemos o código np.random.range para criar números aleatórios e nomeamos este vetor como variável aleatória. Por conseguinte, criamos um for, que tem como objetivo pegar o valor aleatório gerado no vetor valeat, encontrar em que categoria ele está inserido e logo em seguida gerar um número aleatório dentro da categoria pré-definida. Com base na fórmula explicitada no paper, que corresponde à utilidade atrelada ao risco, criamos uma loteria, que tem como objetivo maximizar o lucro. E para isso, definimos alguns inputs, que poderiam ser alterados caso quiséssemos avaliar a loteria sob circunstâncias distintas. Os inputs definidos são prob, que corresponde à probabilidade de ganhar nesta loteria, preço, prêmio, número de jogadores, U, que corresponde à utilidade, lucro, receita, custos e preço. Todas as variáveis, exceto prob e prêmio, eram vetores preenchidos com quantidades pré-definidas, de zero a partir das funções np.zeros. Criamos o for com a variável k, que corresponde ao preço. O mesmo tem como objetivo crescer de 1 a 300. Dentro deste for, temos outro que calcula a utilidade esperada do jogo para cada uma das situações e das pessoas previamente simuladas. Agora vamos aos gráficos. Como podemos ver nesses gráficos aqui, a linha verde corresponde à receita, a linha vermelha corresponde aos custos e a azul corresponde ao risco. Os jogadores, como podemos ver nesse segundo gráfico, conforme o risco aumenta, o número de jogadores que está disposto a investir naquela loteria diminui, porque existem mais jogadores que têm aversão ao risco do que jogadores que têm atração por ele. Agora vamos à nossa conclusão. Com os resultados obtidos, conseguimos concluir que o paper, apesar de chegar à conclusão correta acerca da aversão ao risco, a modelagem está incompleta e não se aplica a um modelo de loteria real. Por quê? O espaço amostral não é suficientemente grande e, por este motivo, a modelagem foi simplificada no paper. Gostaríamos de agradecer e essa foi a nossa apresentação de modelos para tomada de decisão.